Iniciando a gravação, gente. A primeira notícia que eu queria dar a vocês é que acabamos de submeter o projeto ao CNPq, o projeto da Rede Latino-Americana, da Rede Latino-Americana, apresentamos o projeto ao edital Pepe Mujica, com 4 instituições internacionais, né? Estou com bastante esperança de que a gente vai conseguir. Lógico que qualquer concorrência no CNPq ela é bastante complexa, né? Demorada, difícil, mas a gente tem sempre bons resultados. O projeto está muito bem alinhado, fiz todas as verificações, né? E vamos lá. Jogamos nossos dados, temos bons pesquisadores na equipe, vamos torcer para dar tudo certo. Caprichei no orçamento, né? Para ficar fiz o orçamento real sem ficar simplesmente estabelecendo as questões. Mas vamos torcer. Se tudo der certo, a gente conseguir aprovar uma rede que já existe nossa aqui de professores, né? Ela vai se tornar uma rede com mais vigor, né? Vamos consolidar, porque a ideia é ter recursos para ferramentas online, propiciar a vocês a mobilidade para entrou Equador, Bolívia, né? Então, Colômbia, a ideia é que vocês possam ir a esses países. A gente vai aproveitar as bolsas das próprias universidades e recursos para viabilizar projetos para vocês. Estou bastante animado e agora é aguardar os próximos resultados, né? Mas, seguindo a nossa aula de hoje, eu quero apresentar para vocês um vídeo, né? Que hoje eu quis começar com um vídeo que mostra uma das feiras de economia solidária, cooperativismo, comércio justo que nós realizamos até antes da pandemia. Depois da pandemia ficou mais difícil reunir tantas pessoas. Nossa feira chegava a ter 2.000 pessoas visitantes, chegamos a ter mais de 300 colaboradores participando da feira. Era um grande evento. Eu estou tentando retomar, mas não é algo fácil. Quem sabe com o apoio aí de vocês, né, e da UNEAD, eu consigo. Esse vídeo que eu preparei para os 15 anos, né, do prêmio que nós ganhamos, e aí tem algumas imagens. Eu queria iniciar mostrando para vocês essas imagens. Vamos lá?
Sabe pra quem é, Ronaldo? Eu sei sim. Pra Bia e Sofia! Essas amigas, sucesso. Lindíssimas! Futuro da música Com popular brasileira. certeza! Uma vai tocar com o Lele, outra vai cantar. Eita, Vamos assim, ó. Eita, ó. Olha o caruru. Será que vai dar tempo? Olha o caruru. Olha o caruru. Será que dá tempo? Dá tempo sim. Olha o caruru. Será que dá tempo? Dá tempo sim. Olha o caruru. É sim, é sim, é sim. Beijos, viu? Aí vocês viram o nosso vídeo, né? Deixa eu só fechar aqui. Com imagens do trabalho que a gente desenvolve lá no centro de pesquisa, né? É um fato, assim, antes da pandemia a gente conseguia juntar gente, fizemos bloco no Pelourinho, com mais de 500 pessoas, os eventos eram lotados. Vocês viram, infelizmente o Giovanni Noronha, ele faleceu, ele era pesquisador lá, faleceu com 41 anos, né? Muito precocemente, mas ele fez aquela musiquinha ali porque a gente ia fazer. Esse Caruso chegou a ter 200 pessoas. Lógico que as atividades ainda são grandes, né? De economia solidária, economia criativa, mas já a gente não consegue assim reunir mais as pessoas como a gente conseguia reunir fisicamente, né? Quem sabe a gente consegue retomar essas coisas, né? Estou muito motivado para isso. E aí, José, tu quer falar alguma coisa? Dá boa noite, professor. Boa Quero noite. também lhe dar boa noite, né? Boa noite a todos vocês aí, né? Tô aqui, ó, com São Jorge, Santo Guerreiro, para me dar força aqui, que a batalha é sempre grande, né? Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Estamos já no final da noite, né? Eu vou começar a nossa apresentação. Hoje eu vou tratar mais dos conceitos. Boa noite, Karen. Boa noite a todos vocês. Tratar de conceitos que são importantes para essa disciplina, gestão comercial, né? E eu penso muito na perspectiva de que vocês podem estar se engajando em algumas empresas que já existem. Hoje, por exemplo, eu vi mesmo a Serena, né, que trabalha com energia solar, contratando pessoas para representar o seu trabalho, né, na área de vendas, né? Então tem sempre oportunidades e vocês vão poder estar trabalhando nessa perspectiva. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Tenho já a apresentação aqui. Nossas bolsistas, nossas monitoras de ensino estão aqui presentes? Cheguei, professor, boa noite. Boa Consegui. noite. Está presente aí. Eu tenho até que lançar vocês no WhatsApp, ó, que coisa. No meu currículo Lattes, viu? Colocar vocês aí para validar. Se vocês quiserem, posso incluir vocês também depois no grupo de pesquisa, no nosso centro de pesquisa, para vocês acompanharem as notícias e informações. Aliás, quem quiser ficar informado do que a gente está fazendo em termos de pesquisa, de projeto, pode me mandar uma mensagem que eu incluo no nosso WhatsApp, né, de notícias. Mais alguma pergunta antes de eu iniciar a apresentação? Ô, professor, só queria falar para o senhor que eu estou fazendo um treinamento de vendedor externo. Ah, muito bom, Está parabéns. sendo muito, muito gratificante o aprendizado, viu? Apesar de eu já ser vendedor, né? Não, mas a gente tem assim, eu trabalho o princípio da formação continuada, né? Para vocês terem ideia, assim, só para citar meu exemplo, eu tenho 13 graduações, né? Fiz mestrado, fiz doutorado, tenho feito especializações agora, acabei uma especialização em Direito Digital, estou com outras em curso, né? Porque isso só vai agregando resultados no meu trabalho, né? Então, assim, minha dedicação mesmo é o ensino, é o desenvolvimento de pareceres, né?
e sempre me ajuda isso. E eu tenho certeza que eu fiz cursos de vendedor, né? Quando eu fui vendedor, fiz na empresa que eu trabalhei, fiz cursos no Sesc também, também fiz cursos online. É, é, um dos primeiros diplomas que eu recebi foi de vendas. Um dos primeiros produtos dos cursos que eu fiz. Estou vendo se eu acho aqui, mas eu acho que não consigo achar, não. Eu vou mandar para vocês depois. Foi um curso que eu fiz ainda no segundo grau, que era um curso de vendas que eu fiz, né? Um curso chamado Projeto Mercúrio, que eu recebia as apostilas e ouvia as aulas através do rádio, né? Que legal isso aqui. Esse barulhinho é a cachorrinha aqui que, quando se coça, faz esse barulho, viu, gente? Costumo acalmar ela quando eu posso, mas dessa vez. Deixa eu fazer minha apresentação aqui. Conseguem ver minha apresentação? Ainda não, não apareceu Ela não. está carregando. Só um minutinho. Pronto, agora vamos lá apresentar. Pronto. Agora conseguem ver? Sim. Sim, Sim. Então vamos lá. Sim. Vamos falar hoje um pouco sobre economia solidária, cooperativismo e comércio justo, fundamentos, legislação e práticas para o gestor comercial, né? São temas, como eu falei, que caberiam todos eles em uma disciplina de 60 horas, mas aí realmente é o tempo que a gente tem aqui. E eu tenho material para mandar para vocês aí, que eu vou mandar via o nosso fórum. Bom, aqui tem o roteiro da aula de hoje, né? Vamos falar sobre fundamentos de economia solidária, falar sobre marco legal brasileiro, falar sobre associativismo e cooperativismo, comércio justo, sustentabilidade ODS, gestão comercial na prática. Esse aqui vai ser o roteiro da nossa aula de hoje. Bom, primeiro bloco 1, né, da nossa aula de hoje, fundamentos da economia solidária, né? Vocês sabem que no Brasil nós temos a economia solidária, né? Que coexiste com a economia tradicional, que é baseada na competição. A economia solidária, por sua vez, é baseada na solidariedade, né? O que é, de onde vem, por que importa a gente falar nessa economia solidária? Bom, o que é economia solidária? Então, tem aí informação para que vocês possam depois ler esses slides que eu vou disponibilizar e estudar para agregar mais conhecimento. A economia solidária representa um modelo alternativo de organização da produção, distribuição, consumo e crédito, fundamentado na autogestão, cooperação e solidariedade. Ela busca a valorização do ser humano e do meio ambiente em contraposição à lógica do lucro e da acumulação de capital. Então, na economia solidária, né, nós temos uma preocupação
com a solidariedade ser o motor dessa economia. Competir aqui não é rivalizar com o outro, mas um apoiar o outro, né? Essa é uma economia baseada na solidariedade, na fraternidade e funciona muito bem em determinados casos, né? Origem e conceito. O conceito ganhou força em diversos países, especialmente na América Latina, como resposta a crises econômicas e sociais. A Argentina, por exemplo, numa grande crise que a Argentina passou, a economia solidária foi aquela economia que permitiu às pessoas mais pobres terem formas de sobrevivência frente a uma grande crise do capitalismo na Argentina, como vem acontecendo agora, né? No Brasil, figuras como o economista Paul Singer, né, foram essenciais para a sua conceituação e promoção. Eu tenho um livro está na bibliografia de vocês, o livro Introdução à Economia Solidária, de Paul Singer, e eu vou estar encaminhando para vocês, né? Singer a descreveu como um modelo de produção, distribuição e consumo baseado na solidariedade, na cooperação e na autogestão, né? Então, Paul Singer e outros pensadores têm se dedicado a estudar. Nós temos na Secretaria de Trabalho uma superintendência de economia solidária que cuida disso. São centenas de empreendimentos de economia solidária na Bahia. É um caminho para o desenvolvimento sustentável e justo, com capacidade de gerar trabalho, renda, promover a inclusão social e fortalecer laços comunitários. Eu defendo, viu, inclusive, que a economia solidária pode ser a economia que vai substituir essa economia capitalista, na medida em que a gente vê que a colaboração é capaz de gerar resultados, né? Mais significativos do que a economia capitalista tradicional. Mas ainda é preciso trabalhar mais esses conceitos, né? Quais são os pilares fundamentais da economia solidária? Autogestão, que são decisões tomadas coletivamente por todos os membros, sem hierarquia rígida, né? Então, a autogestão dos negócios, né? Isso é importante na economia solidária. A cooperação, trabalho em conjunto para um objetivo comum, compartilhando responsabilidades e benefícios. Então, quando a gente organizava a feira de economia solidária, todo mundo fazia a sua gestão de seu negócio e a cooperação permitia que a gente conseguisse fazer um grande evento, levasse 2.000 pessoas para que as pessoas pudessem vender sua produção. A solidariedade, apoio mútuo e preocupação com o bem-estar coletivo e com a comunidade. Normalmente, na economia solidária é criado um fundo solidário, moeda solidária, formas de fortalecer essa solidariedade, né? A sustentabilidade, o equilíbrio econômico, social e ambiental, garantindo recursos para as futuras gerações, né? São todos conceitos da economia solidária, né? Aqui um breve histórico da economia solidária, né? A economia solidária possui raízes profundas e um percurso histórico rico, né? Marcado por momentos cruciais de emergência e ressurgimento, que mudaram seus princípios e sua relevância atual. Conheço os marcos históricos, né? Primeiro, com os pioneiros de Rochdale, né? Considerado berço do cooperativismo. Então, assim, a economia solidária ela se confunde com o início do cooperativismo, né? Estabelecendo princípios fundamentais de autogestão e equidade, né? Então, a economia solidária vai nascer junto com o cooperativismo, com esses pioneiros, né? Em 1895, a fundação da CI, fundada a Aliança da Cooperativa Internacional, unindo e representando cooperativas de todo o mundo, impulsionando a disseminação dos valores cooperativistas, né? Até então, a economia solidária anda a lado com o cooperativismo. Depois, cada um vai seguir o seu rumo, né? Década de 60, movimento da América Latina.
A América Latina vivencia um florescimento de movimentos cooperativistas e também de economia solidária, muitos ligados a reformas sociais e agrárias, buscando soluções para a desigualdade e pobreza, né? Buscando alternativas a essa economia capitalista que gera desigualdade, que não promove a inclusão de todos, né? E aí a economia solidária se torna uma alternativa. Na década de 1990, a crise do emprego e ressurgimento do Brasil, né? Com a crise do emprego formal, a economia solidária ressurge no Brasil como alternativa para a geração de trabalho e renda com iniciativas de autogestão e cooperação. Então, há sempre essa crise de trabalho, do trabalho formal, do trabalho com CLT, né? Vai gerando essas alternativas, né? 2003, criação da Senais. Isso aqui é muito importante, gente. No Brasil é criada a Secretaria Nacional de Economia Solidária, Senais, vinculada ao Ministério do Trabalho, institucionalizando o apoio governamental ao setor, né? Então, você tem no Ministério do Trabalho uma Secretaria Nacional de Economia Solidária que cuida de gerar recursos para essa economia, né? Nós tínhamos um Plano Nacional de Economia Solidária que foi substituído em 2024 pela Lei Paul Singer, por homenagem ao Paul Singer, que foi o economista que mais se dedicou a esse estudo, né? A Lei Paul Singer é promulgada no Brasil, estabelecendo o marco legal para a economia solidária e reconhecendo sua importância para o desenvolvimento social e econômico do país, né? Esses eventos demonstram a resiliência e a capacidade da economia solidária de se adaptar e oferecer modelos inovadores de organização social e econômica ao longo da história. De fato, a economia solidária ela vem se aperfeiçoando, existem cases de sucesso espalhados pelo Brasil, a própria Bahia tem muitos casos de economia solidária. Agora, é difícil dar visibilidade a isso, porque pouca gente, a imprensa tradicional não dá muita bola para essas coisas, né? Ela não difunde isso, e entre esses atores você não tem muito conhecimento, muita força para falar mais sobre esse assunto, mas é importante trabalhar com essa perspectiva, né? A economia solidária versus a economia convencional. Então, eu faço um quadro aí para que vocês vejam a diferença entre o que é economia solidária e o que é economia tradicional. A economia solidária se contrapõe ao modelo econômico convencional em diversos aspectos, promovendo uma lógica diferente de organização e objetivos. Entender essas diferenças é crucial para compreendermos seu potencial transformador. Aí, nesse quadro, né, um quadro comparativo para facilitar a compreensão de vocês. Então, critério, o objetivo. O objetivo da economia solidária qual é? Bem-estar coletivo, desenvolvimento humano e social. Claro que entra aí também geração de trabalho, emprego e renda. A economia convencional, o foco é no lucro e na acumulação de capital. Ela não está preocupada aí com o ser humano. O empresário ele quer ter lucro, né, e aumentar seu capital. Já na economia solidária, a perspectiva humana ela é valorizada, assim como a proteção ao meio ambiente. A questão da propriedade, o direito à propriedade. Na economia solidária, ela é coletiva ou associativa dos meios de produção. Então, nós retomamos esse controle dos meios de produção. Na economia convencional, a propriedade ela é privada dos meios de produção, elas estão nas mãos dos empresários, dos donos das empresas, e o trabalhador ficou privado dos meios de produção. A decisão, como é tomada a decisão na economia solidária? De forma democrática, participativa, autogestionária. Já na economia convencional, ela é tomada de forma hierarquizada, centralizada, com foco nos acionistas, quando existe aí
uma sociedade por ações. Muitas vezes é um empresário que toma as decisões, né? Sem consultar ninguém, né? Distribuição dos lucros ou do resultado do superávit. Na economia solidária é de forma equitativa, justa, com repartição de excedentes, né? Na economia convencional, o dinheiro ele é concentrado, o lucro é concentrado, gerando desigualdades de renda, né? Relação com o trabalho. Na economia solidária, ele é associado, cooperado, com autonomia. Na economia convencional, o empregado ele é subordinado, ele é mão de obra, ele recebe um salário e obedece ordens, né, de seu patrão, de seu chefe, do dono da empresa. A relação com o meio ambiente. A economia solidária prega a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente, o uso consciente dos recursos. Já na economia convencional, há uma exploração de recursos, busca por crescimento a qualquer custo, ainda que seja do meio ambiente, das pessoas. Não há muita ética nesse sentido, né? Essa comparação destaca como a economia solidária busca redefinir a ideia de sucesso econômico, né? Priorizando valores sociais e ambientais em vez de maximização exclusiva do lucro, né? Essa é uma grande barreira que nós enfrentamos, né? É superar essa cultura do lucro, da privatização, do individualismo, né? De farinha pouca, meu pirão primeiro, que a gente tem no capitalismo, né? É uma outra forma de ver o mundo que aí precisa ser trabalhada, né? Ainda é uma questão, a questão da formação é fundamental para que esses empreendimentos de economia solidária deem certo e muitos já estão dando certo por aí. Vamos falar agora um pouco sobre o novo marco legal da economia solidária, a Lei Paul Singer, né? Que traz novidades. Eu vou compartilhar com vocês, gente. Eu escrevi um artigo para a revista da IOB, né, sobre o impacto da Lei Paul Singer, né, sobre o direito empresarial, sobre o direito civil, sobre o direito tributário, sobre o direito à propriedade intelectual, o impacto no direito, no ordenamento jurídico brasileiro como um todo. São 25 páginas, né? Aí eu vou mandar para vocês, né? Quem tiver interesse pode ler esse artigo, né? Eu tento ser bastante didático nos meus textos, né? E quero compartilhar com vocês, né? Para que vocês possam ler. Assim que eu terminar a aula, eu já mando para vocês. É importante que vocês leiam esses artigos. Aí eu vou mandar pelo fórum, porque se eu colocar só na Mediateca, vocês não vão ver, né? Aí se eu mando pelo fórum, chega a mensagem, chega o artigo e vocês podem fazer a leitura me dando esse prazer. A revista da IOB, inclusive, é uma assinatura paga, caríssima, custa mais de R$ 10.000, pelo que eu fiquei sabendo, como tentei fazer uma assinatura. Mas, assim, para ler tem que ter acesso a alguns repositórios nos tribunais, mas eles me autorizaram a passar o PDF para vocês, entendeu? Então, eu vou disponibilizar isso para que vocês possam estar tendo acesso. A Lei Paul Singer é a lei número 15.068 de 2024. Gente, é importante eu dizer para vocês que depois da saída da presidente Dilma, né, a grande pauta para a economia solidária foi a criação dessa política nacional. Todo o foco foi para a criação dessa política nacional e agora sim é a busca de financiamento e de criação de bancos comunitários, finanças solidárias. O governo Lula está criando uma política de um sistema nacional de finanças solidárias, né?
Vai ser primeiro um sistema nordestino, porque a economia solidária era mais difundida aqui no Nordeste. Já tem uma experiência exitosa em uma cidade do Rio de Janeiro, com mais de 40 mil pessoas envolvidas no sistema, e o governo está replicando essa atividade de forma a beneficiar principalmente populações e grupos vulneráveis. Então, existe a possibilidade do Bolsa Família vir a ser pago com moeda social e tudo giraria em torno dessa economia solidária. É uma forma de proteger a economia brasileira do desvio dos recursos, por exemplo, ouve-se falar, eu não vou afirmar porque eu não tenho provas, né? Mas a gente ouve falar, ouve na imprensa, de a utilização de recursos do governo, transferências de recursos com Bolsa Família e tal, para jogar em bets, para outras atividades que não têm a ver com a manutenção, o sustento da família. Com a moeda social, isso vai ser resolvido, porque a moeda social vai ser utilizada para adquirir bens que são de interesse para a família. Então, está sendo pensado, a gente está estudando isso e vale a pena ficar atento a essas mudanças, né? Então, vamos dar uma olhada aí no que diz a lei. Estão vendo aí? Me dê um retorno se está tudo tranquilo aí com a exibição. Sim, professor. Tá vendo, sim. Pronto. Aí, assim, eu vou passar para vocês a íntegra da lei, vou passar meu artigo, porque eu pego esse artigo, eu estudo a lei toda e vou fazendo comentários a ela, né, com base no ordenamento jurídico brasileiro. Mas quais são as principais inovações da lei em relação ao cenário anterior? Reconhecimento legal formal, né? Pela primeira vez, a economia solidária ganhou um marco legal próprio no Brasil, após mais de 20 anos de luta dos movimentos sociais. Como eu falei, a luta dos movimentos populares foi em torno da construção desse marco legal. Esses marcos legais são importantíssimos, gente, para tornar isso lei, tornar isso obrigatório, para gerar uma política que atenda a esses grupos que estão em torno dessa política, né? Foi criada a Política Nacional de Economia Solidária, né, que institui diretrizes nacionais permanentes para o fomento, apoio e desenvolvimento do setor, né? Foi criado também o Sistema Nacional de Economia Solidária, o SINAS, cria um sistema integrado de coordenação entre governo federal, estados e municípios para articular ações e programas, né? Foi também criado o Cadastro Nacional de Empreendimentos de Economia Solidária, o CNAES, registro oficial que garante visibilidade e acesso a políticas públicas para os empreendimentos. Já se fala na elaboração de um selo, né? Então, o empreendimento vai receber um selo e só aqueles empreendimentos que têm o selo vão poder vender para o Estado, vão poder participar de compras públicas, esse tipo de coisa, né? Acesso a crédito e fomento. A Política Nacional de Economia Solidária prevê linhas de crédito diferenciadas e instrumentos de financiamento específicos para empreendimentos solidários. Aí pensar, por exemplo, uma assessoria comercial para empreendimentos de economia solidária seria uma alternativa bacana, né? Criar um escritório para trabalhar. Eu sempre falo isso aqui, né? Com o pessoal, né? A gente tem todas essas oportunidades, mas todo mundo vive focado na economia formal, né? Então, por exemplo, se alguém se dedicar a estudar economia solidária, esse marco legal, pode encontrar muitas oportunidades de trabalho, né? Eu sempre defendo essa possibilidade, né? Compras públicas abre preferência para empreendimentos de economia solidária em licitações e compras governamentais, né? A política de equidade de gênero e raça inclui explicitamente diretrizes de promoção da igualdade de gênero, raça e diversidade com princípios da política nacional. É uma homenagem também a Paul Singer, né, o economista. Eu conheci ele em Camaçari, quando ele esteve lá na Casa do Trabalhador, né, para falar sobre a economia solidária. Então, tive a oportunidade de conhecê-lo.
A lei leva o nome do economista e militante que dedicou a sua vida à causa, reconhecendo sua contribuição histórica, né? Fica instituída a Política Nacional de Economia Solidária com vista à promoção do trabalho associado, autogestionário e da cooperação. Importantíssimo conhecer essa legislação. Bom, em relação à lei, vocês sabem que nós temos um sistema jurídico ou ordenamento jurídico, né? Ele conversa entre si, né? Existe uma correlação entre esses marcos legais, né? E aí, além da lei Paul Singer, em relação ao cooperativismo, né? As formas de organização da economia solidária, que podem ser em associações, que podem ser em cooperativas, né? Existem outras leis e artigos que asseguram seu funcionamento, diversidade, reconhecendo a importância de suas diferentes manifestações. Então, aí eu destaco a lei do cooperativismo, que é a lei 5.764 de 71, que define a política nacional de cooperativismo e o regime jurídico das sociedades cooperativas, estabelecendo normas para sua constituição, funcionamento e dissolução. E essa lei é o pilar que rege a maioria das cooperativas no Brasil, né? Há, inclusive, intenção de separar as cooperativas de economia solidária, que são mais simples, de cooperativas como, por exemplo, cooperativas de crédito, né? Que já se tornaram quase empresas, então tem um potencial muito maior. Então, há uma discussão, um debate sobre isso aí no mundo do cooperativismo, né? A legislação que fala sobre cooperativas de trabalho, regulamenta a organização e funcionamento das cooperativas de trabalho, garantindo os direitos sociais dos cooperados, estabelecendo requisitos específicos para a constituição e gestão da sociedade, né? A Constituição está lá no artigo 174, parágrafo 2º, que preceitua que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo, assegurando a livre constituição e o funcionamento dessas entidades. Um reconhecimento fundamental de sua importância no ordenamento jurídico. Gente, o direito de associação, seja para a produção, seja para criar um clube, seja para fazer um trabalho social, um time de futebol, é um direito humano previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, protegido na Constituição Federal. Então, todos nós temos o direito de nos associarmos com finalidades lícitas, né? Então, podemos nos associar para criar uma associação ou uma cooperativa. As cooperativas sociais, né? A Lei de 99, que dispõe sobre as cooperativas sociais, que tem como objetivo a integração social de pessoas em situação de desvantagem, através do trabalho e da prestação de serviço de interesse geral, com foco na inclusão e no bem-estar. Aqui eu destacaria as cooperativas, né, de coleta seletiva, né? Aquele que a gente chamava antigamente de catadores, né, mas hoje é de coleta seletiva, né? Essas pessoas que trabalham com esse importante serviço, dentro de um regime de economia circular, de economia solidária, e essas pessoas que trabalham com a coleta seletiva se organizam em cooperativas para prestar o serviço. Essas leis demonstram um arcabouço jurídico robusto que ampara e incentiva o cooperativismo, reconhecendo como ferramenta essencial para o desenvolvimento socioeconômico e a inclusão social no Brasil, né? A gente precisa ver que o objetivo que o país tem com isso é promover a inclusão produtiva, né? Eu faço um trabalho nesse sentido na universidade, há toda uma preocupação de empregar as pessoas, né? Arrumar trabalho para as pessoas. Então, a ideia da cooperativa é promover a inclusão produtiva. Sem inclusão produtiva, gente, a gente não, sem um salário, né? Sem uma remuneração, a gente não consegue ter direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, fica dependendo do auxílio do governo, né? Então, o governo busca isso, promover a inclusão produtiva através da economia solidária e do cooperativismo e do associativismo.
Vamos falar agora sobre associativismo e cooperativismo, né? Eu também tenho 2 artigos sobre isso, associativismo no século XXI, cooperativismo no século XXI. Eu acho que já está na Mediateca, mas eu vou checar e mandar para vocês, né? Estruturas, princípios e governança. Bom, em relação ao associativismo versus cooperativismo, diferenças e semelhanças, né? A gente tem que entender que o cooperativismo é uma forma de associativismo, né? Mas quando a gente fala de associativismo, a gente está falando mais de associações, e o cooperativismo, a gente está falando das cooperativas, né? Associativismo, natureza jurídica, sem fins lucrativos, busca objetivos sociais, culturais, esportivos ou de representação de interesses. O cooperativismo, ela é para ter atividade econômica, né? Visa a prestação de serviços ou a produção de bens pelos cooperados com superávit, mas não com lucro, embora esse superávit seja redistribuído entre os cooperados, né? Qual é o foco principal do associativismo? A representação e defesa de interesses coletivos dos associados sem atividade econômica organizada para gerar lucro, né? O cooperativismo, qual o seu foco principal? A atividade econômica em diversas áreas, produção, trabalho, consumo, crédito, com o objetivo de oferecer vantagens aos cooperados. Distribuição de resultados. No associativismo não há distribuição de sobras ou excedentes financeiros entre os associados. Os recursos são reinvestidos na associação. Então, os associados não podem receber remuneração da associação. Já no cooperativismo, os resultados são distribuídos, as sobras ou excedentes, né, conhecidos como retornos, entre os cooperados, proporcionalmente às suas operações. Assim, a cooperativa de maior sucesso que eu conheci foi a cooperativa Aurora, né? No Rio Grande do Sul, eu fui fazer uma visita técnica lá e vi a produção de vinhos, vi a produção de suco de uva e outros derivados, né? E vi que cerca de 300 famílias eram beneficiadas pela cooperativa, né? Existem exemplos aqui no estado da Bahia também de cooperativas com bom resultado, né? Professor, boa Oi, noite. boa noite. Aqui na minha cidade a gente tem também uma cooperativa, a Coopercook. Cooper? Coopercook, Cooperativa de Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá. O senhor já ouviu Sim, falar? sim. Não, não conhecia não, mas quando eu estava trabalhando aí, eles estavam recebendo recursos para a criação de uma cooperativa para trabalhar com os peixes que eram do lago, né, do açude, né, da barragem que tem aí em Canudos, né? Ali havia uma É produção também. de tilápia, né? Não sei, não, acho que é tilápia que era o peixe, né? De muitos Isso, e peixes aqui o naquela Uauá, barragem. a sede é aqui, o Uauá, né, da fábrica e tudo. E é Sim. uma cooperativa que surgiu de mulheres, né, agricultoras. Ah, sim. Aí elas comercializam leite de cabra, e é uma cooperativa bem grande aqui na minha É, cidade, viu? e umbu, né? Eu não Emprega sei muita gente. se todos aqui sabem, é um fruto que ele é muito importante para as pessoas que moram no sertão, né? Tanto se fala que a árvore que deveria ser símbolo do sertão é o umbuzeiro e não o mandacaru, Isso, né? Porque o mandacaru ele tem uma estética e tal, mas o umbuzeiro é usado de dezenas de formas, né? Faz suco, faz doce. Tem uma alimentação que é feita pelo sertanejo, que é umbu amassado com rapadura, né? Você bate umbu com a rapadura e fica tão forte que sustenta um sertanejo na roça o dia inteiro, né? Você conhece essa mistura que é feita de rapadura com umbu? Ele é conheço. pilado, né? Faz É, uma mistura assim, além de saborosa, né?
ela é extremamente nutritiva, tem vários estudos nesse sentido. A batata do umbu também é usada como cabaça, tem várias aplicações, né? E eu acompanho Eles muito. aproveitam bem, né, umbu. Inclusive, Hum, essa cooperativa aqui da minha cidade, ela é forte em exportação dos sim, produtos. Tem todo tipo de produto. Tem geleia, tem compota, tem cerveja, tem sim, sim. cachaça, tem Eu já vi a molhos. cerveja de umbu, já vi, né, Isso. sendo vendida. O Estado sempre traz esses produtos. Olha, eu fiz aqui numa disciplina dessas, eu fiz um encontro para cada um trazer produtos acho que foi bioeconomia, mas foi tanto produto. Cerveja de laranja, cerveja de umbu, cerveja de acerola, refrigerante disso, refrigerante daquilo, tanto produto que numa reunião do governo, eu falei assim para o pessoal do governo, falei assim, vocês não têm ideia de quanto a Bahia produz. Aí eles, não, como não? Não tem ideia não, porque na aula lá eu vi coisa que eu não sabia que existia, né? Fanta de caju, por exemplo. Refrigerante Fanta de caju, feito da Bahia, coisa assim. E esses caras assim cismados, viu? Porque isso eu sei mais do que vocês. Aí dá para fazer um grande levantamento. Se cada um aqui lembrar de um exemplo, vamos ter muitos exemplos aí de Eu conheci uma cooperativa na região cisaleira, que era muito forte, né? Alguém quer falar? Então, existem na Europa, por exemplo, várias cooperativas de muito sucesso que produzem vinhos, que produzem queijos, né? Ainda é uma cultura que ainda precisa ser muito fomentada no Nordeste, né? O associativismo, o Professor, cooperativismo, diga. eu moro em um perímetro irrigado que é cooperativa, onde se tem mais de 600 associados e predomina na economia local aqui do município de Canudos, é a cooperativa dos irrigantes do Vaza Barris. Sim, do Vaza Barris, eu conheço. E é surreal, assim, porque quando foi implantada, né, foi naquele sistema muito novo. Hoje a gente vive aí na batalha para mudar o É, sistema de irrigação. Graças a Deus saiu, né, que é um avanço muito grande, mas é muito bom viver nesse meio, tanto da cooperativa como do associativismo, porque as mudanças existem, mas é o que predomina, né? você tem toda a E razão, né? eu fico muito É, feliz de fazer parte desse meio, sabe? De ser filha de irrigante, de ter sido criada em uma cooperativa e levar isso no meu sangue. É muito bom, assim, sabe? É muito bom. porque é o que a gente chama assim, é o bom combate, né? É. Lembrar de Pedro Dema, ele falou assim, é o bom combate. Eu, por exemplo, eu fico cansado, eu fico, às vezes, com dores no corpo, mas é o chamado bom combate, né? Eu passei dias trabalhando no projeto, fiquei no final de semana. Eu sempre falo para minhas filhas aqui, que elas estão no segundo ano do ensino médio, que elas escolham uma profissão que elas gostem, né? Porque hoje em dia, cada dia a gente é mais exigido, né? E assim, eu procurei escolher coisas que eu queria fazer, porque tinha coisa que eu não gostava de fazer, entendeu? Então, assim, dar aulas aqui para vocês é uma coisa que eu gosto de fazer, então estou sempre me candidatando a estar sendo professor, porque eu gosto de fazer esse trabalho. Ter as monitoras já é um avanço, né? Amanhã eu trago novidades para vocês, né? Tem sempre novidades acontecendo. Então, assim, como você também sempre gostei de estar no meio desse povo, sabe? Cooperativismo. Eu fui presidente de uma associação, eu fui, quer dizer, presidente, então, eu fui diretor de uma associação de advogados 14 anos da minha vida. Ninguém passa 14 anos, né, trabalhando numa associação, se não gostar disso, e continua associado, continua indo para os trabalhos, continuo participando das atividades, né? Como você Sim, disse, eu me descobri quando eu estava fazendo direito, quando eu comecei, eu fui para um evento em Feira de Santana,
para discutir a legislação orçamentária do município, né? Era a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu cheguei lá, tinha 300 associações, movimentos populares debatendo o orçamento anual. Eu falei, poxa, é isso aqui que eu quero ajudar a construir, né? E acabei me dedicando a isso, né? Então, como você falou, é muito bom ter essa relação, é o bom combate, né? Você pode não ficar milionário, mas você trabalha, como diz o professor, né, que faz 100 anos, Milton Santos, o geógrafo Milton Santos, ele dizia assim, sou professor, vivo modestamente, mas durmo em paz com a minha consciência, né? Eu já disse isso para um juiz, viu? Que O coisa juiz boa. pegou lá, viu? Quando ele falou assim, vá lá procurar. Eu estava tentando soltar uma pessoa, ele estava acusando a pessoa de fazer parte de um bando ou quadrilha. Aí, quando ele falou comigo isso, eu disse: olha, eu sou professor, vivo modestamente, mas vivo em paz com minha consciência. Agora, o senhor não. O que o senhor está fazendo é uma tortura, e eu vou para o Tribunal de Justiça. E A gente assim, conseguiu professor, soltar o rapaz, deu tudo certo. para mim, assim, é muito gratificante, porque tipo, eu fiz pedagogia, acho que tem uns 12 anos já, mas eu não me identifiquei tanto o quanto essa área do empreender. Eu faço 13 sabores de licores e faço artesanato com a fibra da banana, que é a fonte de renda local. Fazer o licor da banana é surreal para mim, assim, sabe? Você vê assim, você conseguir criar uma receita do umbu muito, vai além do que as pessoas veem assim, mas ela já faz tanta coisa, por que fazer mais isso? É questão de identidade mesmo, sabe? E eu fico muito Não, feliz. é importante isso, porque a gente é muito importante para a gente, né? Ter essas coisas, né? Ter essas possibilidades. Então, eu acho, eu entendo como é que você se sente, né? Uhum. Nesse dia a dia aí, né? E assim, a formação que vocês estão fazendo vai ajudar, né, vocês terem o saber técnico, né? Não ter só a intuição do comerciante, que é importantíssima. Minha mãe, ela era comerciante e ela tinha a intuição, né? Ela não teve treinamento, mas ela tinha intuição, ela aprendia, ela observava e ela ia sabendo colocar os produtos, né? Eu não me esqueço de uma lição da minha mãe, que a gente vendia sorvete de uma empresa multinacional, né? Mas ela tinha ali, ela conseguia com o fornecedor uma lata de sorvete que ela deixava guardada no freezer lá, né? E aí chegavam as crianças, né? E ela dava uma bola de sorvete. Eu perguntei uma vez a ela, mas minha mãe, por que a senhora faz isso? Dá uma bola de sorvete? Ela disse, ô meu filho, eu quero ver. Quero que todo mundo saia daqui alegre e satisfeito. Aí vem uma criança com uma moeda na mão, né? Que jamais daria para comprar um picolé da multinacional. E ali aquela criança, ela dava uma bola de sorvete, entendeu? E isso tinha resultado que eu acredito muito no princípio da reciprocidade, né? Então, minha mãe tinha uma sabedoria nessa coisa assim de não tinha uma criança que não saísse lá feliz com a sua bola de sorvete com qualquer dinheiro que chegava, né? Eu já vi um comerciante me mostrar também, eu já vi assim a menina chegar e pedir R$ 1 de calabresa. E ele vai lá, mede, tira R$ 1, ele fez aqui, a pessoa sai com o produto dela. Se ela tem R$ 5, ela leva R$ 5 de calabresa. Se ela tem R$ 1. No supermercado, alguém compra R$ 1 de calabresa? Não. Compra, né? Então, a gente tem que valorizar muito esses pequenos comércios, né? Isso é importantíssimo. Eu espero que vocês se unam depois numa grande rede aí de gestores comerciais, né? Para fortalecer esse pequeno mercado, porque grandes empresários têm também uma operação muitas vezes difícil de sustentar, né? E esses pequenos empresários é que vão atender os mais humildes, né? Como diz Pepe Mujica, né? Preferência aos vulneráveis, né? Então, acho importante.
saber que as cooperativas estão por aí. Eu estou tentando ajudar como posso nesse movimento. Estar aqui com vocês é uma forma de estar contribuindo, né? Passam adiante aqui, né? Semelhanças fundamentais, né? Aqui tem todas as informações do comparativo. A autogestão, a gente vai encontrando associativismo, a questão da democracia, da solidariedade, a gente vai encontrar tudo isso nesses dois modelos, do associativismo e do cooperativismo, né? Bom, eu quis trazer esse assunto para vocês aqui, porque tem sido até objeto muito de trabalhos, né, na pós-graduação, de mestrado, os princípios internacionais do cooperativismo, né? Eu gosto muito disso. Durante muito tempo eu quis me associar ao Partido Verde porque ele tinha princípios internacionais, muitas vezes que não são seguidos, né? Mas eu acho isso legal, essa ideia de ter princípios internacionais. E o cooperativismo tem esses princípios internacionais que merecem muita atenção de nossa parte. Todas as cooperativas devem seguir esses princípios internacionais. Quais são os princípios internacionais do cooperativo? Os princípios cooperativistas são as linhas diretrizes através das quais as cooperativas colocam seus valores em prática, definido pela Aliança Cooperativa Internacional em 95, eles servem como base para a operação de governança de cooperativas em todo o mundo, garantindo seu caráter democrático e social. Qual é o primeiro princípio cooperativista? Adesão voluntária e livre. As cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todas as pessoas, aptas a utilizar os seus serviços e dispostas a aceitar as responsabilidades de membro, sem discriminação de gênero, social, racial, político ou religiosa. Então, a adesão voluntária e livre, se a pessoa quiser sair também pode sair. 2. Gestão democrática pelos membros. As cooperativas são organizações democráticas controladas por seus membros que participam ativamente na formulação das suas políticas e na tomada de decisões. Eleitos entre os membros, os dirigentes são responsáveis perante a coletividade, né? Então, aquele princípio, né, de um cooperado, um voto. Participação econômica dos membros, né? Os membros contribuem equitativamente para o capital de sua cooperativa e o controlam democraticamente. Parte desse capital é normalmente propriedade comum da cooperativa e os membros recebem usualmente uma remuneração limitada, né? Autonomia e independência é também um princípio. As cooperativas são organizações autônomas de autoajuda controladas pelos seus membros. Se firmarem acordos com outras organizações, incluindo governos, ou captarem capital de fontes externas, devem fazê-lo em termos que assegurem o controle democrático pelos seus membros e mantenham sua autonomia cooperativa, né? Então, autonomia e independência das cooperativas. O que eu mais trabalho é com esse aqui, o número 5, né? Que é educação e formação e informação. As cooperativas promovem a educação e a formação dos seus membros, dos dirigentes eleitos, dos gestores e dos funcionários, de modo que estes possam contribuir eficazmente para o desenvolvimento das suas cooperativas, né? Informam o público, particularmente os jovens e os líderes de opinião, sobre a natureza e os benefícios da cooperação. Então, é um princípio da cooperativa a educação continuada, a educação permanente. Então, eu sempre falo para as cooperativas que eles devem sempre investir na formação e na cultura do cooperativismo, né? A intercooperação. As cooperativas servem aos seus membros e dão mais força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto através de estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. Então, essa intercooperação é importante e interesse pela comunidade. O que é que significa isso? A cooperativa tem que trabalhar para que sua comunidade tenha progresso,
tenha prosperidade. Ela não pode ser como uma empresa que o dono está lá rico, mas a cidade tá maltratada, né? A cooperativa tem que apoiar a comunidade. As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentável de suas comunidades através de políticas aprovadas pelos seus membros, visando o bem-estar social, econômico e ambiental, né? Então, são princípios internacionais que vale a pena conhecer, estudá-los, porque eles podem ser objeto de vários projetos, propostas de trabalho que vocês podem estar apresentando, né? Tipos de cooperativas que nós temos no Brasil. O cooperativismo brasileiro, ele é diversificado e atende a diferentes necessidades sociais e econômicas, conforme classificação da Organização das Cooperativas Brasileiras. Cada ramo possui características específicas que moldam sua atuação e benefícios aos cooperados, né? Aí, normalmente, as cooperativas estão no ramo agropecuário, reúnem produtores rurais para otimizar a produção, comercialização e agregação de valor a produtos agrícolas e pecuários. Aqui um exemplo de uma cooperativa de café. Existem as cooperativas de crédito, né, que oferecem serviços financeiros aos seus membros, como empréstimos, poupanças, investimentos, com condições mais justas e taxas competitivas, né? Aí também aqui a citação aí de uma cooperativa de crédito. Cooperativas na área de saúde. São profissionais da saúde que se unem para gerir hospitais, clínicas ou oferecer planos de saúde acessíveis e com foco no bem-estar. Aí, exemplo, a Unimed, que é uma cooperativa, né, de profissionais de saúde. Educação, também é comum, muitas cooperativas na área de educação. São formadas por pais, professores e alunos para gerir escolas, oferecer cursos ou atividades educativas, visando a qualidade do ensino, né? Então, eu costumo receber lá no centro de pesquisa uma cooperativa de educação que traz seus estudantes uma vez por ano a Salvador, né, para conhecer lá o centro histórico e visita nosso centro de pesquisa. Vem de Serrinha esse grupo. Cooperativas de trabalho e produção, né, que são profissionais de uma mesma área que produzem bens similares, se associam para gerenciar seus negócios. Exemplo de cooperativa de costureira, ou táxis. Cooperativas habitacionais, que são famílias que se unem para construir ou adquirir moradias a preços mais acessíveis, compartilhando custos e esforços, né? Cooperativas de infraestrutura, visa a prestação de serviços básicos como energia elétrica, telecomunicações, saneamento em áreas onde o acesso é limitado, exemplo, cooperativa de eletrificação rural. Eu criei o estatuto de uma cooperativa de contadores, né? Eles se reuniram para prestar serviço como contadores, né? Cooperativas de transporte, né? Reúnem transportadores autônomos para otimizar rotas, fretes e condições de trabalho, oferecendo serviços de transporte de cargas, passageiros, né? Cooperativas de consumo também, né? Que são para compras, né? São grupos de pessoas que se reúnem para comprar a preço mais barato. Pessoas se unem para comprar produtos e serviços em maior volume, conseguindo melhores preços e condições, né? Então, existem muitos modelos de cooperativa, aqui são alguns exemplos. Bom, como funciona a governança das cooperativas, né? A governança em cooperativas é fundamentada em princípios democráticos, né? E na participação ativa dos membros, garantindo que as decisões reflitam os interesses coletivos e não apenas o capital investido. Esta estrutura é essencial para o sucesso e a sustentabilidade do modelo cooperativista, né? Então, normalmente, uma cooperativa tem uma diretoria executiva, né? Tem conselhos eleitos, como conselho fiscal, né?
e tem aqui a Assembleia Geral, que é quem toma as decisões, né? Então, aqui é o modelo de organização administrativa, né? Conselho de administração, diretoria executiva, conselho fiscal. É assim que uma cooperativa está organizada. Bom, destacar aqui a questão da formação continuada no cooperativismo, né? A educação, formação e informação são a espinha dorsal do cooperativismo, né? Conforme o 5º princípio da Aliança Cooperativa Internacional. Eu, inclusive, orientei um trabalho de mestrado onde a educação à distância, né? Ela era utilizada como uma forma de manter o princípio da educação continuada do cooperativismo, já que as cooperativas têm grande dificuldade de manter, né, essa atividade, né? Este princípio enfatiza a necessidade, né, de capacitar membros, dirigentes e funcionários para que possam contribuir eficazmente para o desenvolvimento das cooperativas e divulgar os benefícios da cooperação, né? Bom, quais são as formas os tipos essenciais de formação, né? Para sustentar um movimento forte e consciente, a formação abrange diversas áreas, como formação técnica, foca em habilidades específicas para a gestão e operação da cooperativa, como finanças, agronegócio, tecnologia, agora com a inteligência artificial, né? Fundamental preparar pessoas na cooperativa para usar a inteligência artificial a serviço da cooperativa. Marketing também é muito importante, garantindo eficiência, competitividade, eficácia nos resultados, né? Formação política, capacitar os membros sobre os princípios cooperativistas, direitos e deveres, gestão democrática e a importância da participação ativa nas decisões da cooperativa. Formação pedagógica, preparar multiplicadores de conhecimento dentro da cooperativa, aptos a educar novos membros e o público em geral sobre a filosofia e os benefícios do cooperativismo, né? Então, é preparar a gente para tirar dúvidas e fazer isso, né? O papel do SESCOP, né? Aí é um Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, atua na promoção e na organização de programas de capacitação e desenvolvimento profissional, técnico e gerencial, voltados para as cooperativas e seus membros em todo o Brasil. Programas de capacitação, né, desde cursos básicos sobre cooperativismo até especialização em gestão, inovação, sustentabilidade. Os programas visam aprimorar continuamente as competências e o desempenho dos cooperados. Desenvolvimento de lideranças, né? Fomentar novas lideranças também é fundamental e cultura cooperativista. Gente, o investimento em cultura cooperativista é o essencial, o mais importante no momento é investir na formação de uma cultura de cooperação entre as pessoas que participam dessas ações. Alguém tem alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida sobre cooperativismo, associativismo, economia solidária? Alguém sabe me dizer se Neymar foi chamado para a seleção? Aí todo mundo sabe que foi. Eu fiz a Sim. pergunta aqui para ver se vocês estão me ouvindo, mas minha filha respondeu aqui em casa. Foi. Eu assisti a convocação do Ancelotti. Estava esperando o jogador do Bahia, mas eu sabia que era difícil para ele, né? Mais gente, alguma dúvida? Eu posso seguir adiante? Pode seguir. Vou lá, vou em frente. Prometo não cansar muito vocês. Bom, agora a gente falou de associativismo, de cooperativismo. Prometi material para vocês. Para finalizar a aula de hoje, vamos falar no bloco 4, né, do comércio justo, né?
que envolve ética, equidade e sustentabilidade nas cadeias produtivas, né? A ideia de comércio justo é um comércio feito dentro de critérios, né, como sustentabilidade, por exemplo. A gente não pode mais, por exemplo, ter produtos que foram fabricados com trabalho escravo. Ou que foram utilizados peles de animais, por exemplo. Ou que são frutos, vocês já viram o filme Diamantes de Sangue, né? Então, aqueles diamantes são frutos de pessoas que morrem em lutas, guerras civis, né? Então, a ideia de comércio justo vem daí, né? De ter produtos. Eu, por exemplo, faço questão de ter produtos que não estejam dentro dessa perspectiva de um comércio justo, né? Diminuir nossa pegada ambiental também e social. Bom, o que é comércio justo, né? Que é um dos temas da nossa disciplina. Comércio justo é uma parceria comercial baseada em diálogo, transparência, respeito, que busca maior equidade no comércio internacional. Ela contribui para o desenvolvimento sustentável, ao oferecer melhores condições de troca e garantir os direitos de produtores e trabalhadores marginalizados. Os 10 princípios do comércio justo, estabelecido pela Organização Mundial do Comércio Justo, guiam essa prática. Oportunidade para os produtores, né? Apoiar pequenos produtores desfavorecidos a superar a pobreza e aumentar o controle sobre suas vidas, né? Então, se por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui que eu me lembrei agora. Nós temos em Camaçari uma chefe, que é a chefe Solange. Ela tem um restaurante chamado Comida de Terreiro, e esse restaurante recebe assim, fornecimento de ingredientes, né? Tomates, quiabos, tudo vem de uma comunidade, né? Que ela ajuda, ela apoia essa comunidade. Então, quando você vai no Comida de Terreiro, você sabe que tudo ali foi produzido pela agricultura familiar. Então, isso é uma forma de apoiar esse tipo de iniciativa, né? Então, hoje, cada vez mais, o consumidor ele é mais antenado com essas coisas, ele é mais engajado com essas coisas e ele procura justamente produtos, né, que não gerem uma pegada ambiental, né, que não sejam produzidos de forma inadequada, né? Transparência e responsabilidade, né? Manter práticas transparentes e ser responsável perante todos os stakeholders envolvidos. Então, aí isso envolve compliance, né? Exigir certidões dos fornecedores, uma série de coisas, né? Práticas comerciais justas, né? Comprometer-se com o bem-estar social, econômico e ambiental dos produtores e não maximizar lucro a qualquer custo. Pagamento do preço justo, garantir um preço que cubra os custos de produção sustentável e permita um padrão de vida digno. Não ao trabalho infantil, né? A gente tem uma luta aí contra o trabalho infantil. Não à discriminação e à equidade, né? Promover a igualdade de gênero, não discriminar a liberdade de associação. Boas condições de trabalho, oferecer um ambiente de trabalho seguro, saudável, respeitando os direitos dos trabalhadores. Capacitação, desenvolver as habilidades e capacidades dos produtores para que possam melhorar seus negócios. Promoção do comércio justo, sensibilizar os consumidores para os objetivos do comércio justo e motivá-los a comprar produtos nessa linha. Respeito ao meio ambiente, são todos aí princípios do comércio justo, né? E o retorno para os comerciantes que seguem essa linha é justamente vender seus produtos, né? Inclusive é um preço maior, né? Comércio justo no Brasil e no mundo, né? O movimento do comércio justo tem crescido globalmente, promovendo práticas comerciais mais éticas e sustentáveis,
com impactos significativos, tanto a nível internacional quanto no cenário brasileiro, né? Cenário internacional, aí tem várias organizações, né? Eu não vou ler cada uma delas aqui para vocês, mas a apresentação, os slides vão ficar aí, vocês podem... Eu sugiro, viu, que vocês pesquisem na internet essas instituições, procurem aprender mais sobre esses temas, vocês podem encontrar aí um nicho de mercado a ser explorado, né? No cenário brasileiro, nós temos o Sistema Nacional de Comércio Justo, decretos que tratam disso. Então, essa apostila aqui, esses slides, né, servem para que vocês busquem mais informações na rede mundial de computadores. Bom, as certificações são muito importantes, né? Você certificar essas instituições, a gente pode criar certificações de que ali é um produto justo, né? Então, quando você recebe um produto, esse produto é de origem da economia solidária, ou esse produto é de uma cooperativa, de uma associação de produtores, tudo isso ajuda para que você consuma o produto. Então, a certificação, ela é muito importante, assim como vai sair a certificação com as cooperativas que estão de forma legalizada e atuando dentro da legislação. Quem certifica, existem muitas organizações que fazem esse trabalho, né? Os critérios de certificação são aqueles que a gente viu, né? Inclusive com premiações. A identificação para o consumidor recebe o selo distintivo lá, e há um benefício aí para o consumidor, para o mercado, para a cadeia produtiva, para todos, né? Bom, falar por final aqui na sustentabilidade e nos ODS, né? Vocês conhecem os ODS, eu já falei muitas vezes aqui com vocês, são 17 ODS, né? E a economia solidária, ela se relaciona com a erradicação da pobreza, com a questão da fome zero, trabalho decente, crescimento econômico, redução das desigualdades, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, parcerias e meios de implementação, né? Então, são os ODS que estão sendo atendidos aqui com o nosso debate. Eu separei algumas boas práticas de economia solidária aqui, como o Banco de Palmas, a Rede Ecovida, Justa Trama, são boas práticas aqui, como é o nosso centro de pesquisa, o CRDH, né? Eu considero uma boa prática. Bom, algumas boas práticas de cooperativismo estão aqui para que vocês possam dar uma olhadinha depois nos slides com calma aí durante o final de semana. Bloco 6. Aí, o gestor comercial nessa prática, né? Ferramentas, estratégias, oportunidades para uma gestão solidária. Eu quis colocar aqui, gente, algumas boas práticas que vocês podem adotar quando forem criar seu negócio, forem trabalhar no mercado, quando concluírem seu curso, né? Para que vocês possam estar desenvolvendo. Então, vamos aqui ver e está selecionado. Bom, qual é o perfil de um gestor solidário, né? Navegando o futuro dos negócios com propósito e impacto social. O gestor comercial engajado com a economia solidária transcende a busca pelo lucro, integrando competências de mercado como um forte compromisso social e ambiental, né? Vira um diferencial, gente. Competências técnicas, análise de mercado, gestão de cadeias de valor justas, estratégia de vendas e marketing ético, negociação e precificação transparente, valores éticos, solidariedade e cooperação, transparência e equidade, respeito ao trabalho e ao meio ambiente, visão de longo prazo e sustentabilidade. Gente, eu posso falar para vocês, assim, sem falsa modéstia, a questão da ética sempre foi um princípio do meu trabalho, né? Muitas oportunidades eu tive de trabalho, eu recebi, em razão de ter sempre uma postura ética, estar sempre antenado com a questão dos direitos humanos,
com a questão de direitos da natureza, da economia do bem-estar social. Isso tudo foi sempre uma grande. Não, eu não faço isso para ter retorno. Mas, assim, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas por que eu vou fazer isso? Qual o retorno que eu vou ter? As pessoas veem as coisas de forma, às vezes, muito imediata. Comece a se interessar pelas cooperativas, comecem a se interessar pelas associações, comece a se interessar pela ideia de comércio justo, e as oportunidades vão aparecer, vão chegar até vocês, né? Como chegaram até mim, né? E busca-se profissionais nessas áreas, né? Estruturando um negócio solidário, né? A formalização requer atenção a modelos que promovam a participação e distribuição equitativa dos resultados. Escolha a forma jurídica. Então, sempre quando eu vou orientar algum grupo social que quer criar um projeto, eu procuro ajudá-los na escolha da forma jurídica, na elaboração do estatuto social, na governança participativa, nas redes de parceria, quais são os desafios comuns, né? Capital, escala de produção, capacitação e gestão, burocracia. Eu estou estudando, inclusive, modelos de economia, né? Que superam essas dificuldades, né? Porque às vezes é difícil, né? O crowdfunding O crowdfunding é o que a gente chama de vaquinha, né? Para desenvolver negócios. Ferramentas legais para um gestor comercial. Aqui eu sugiro a vocês ler essa parte final. Então, registro no CNAS, né, como um empreendimento, acesso ao Sistema Nacional, procurar linhas de crédito específica, programas de incubação também, certificação de comércio justo e compras públicas, né? Dentro daqueles portais todos que eu apresentei a vocês na primeira aula, podem pensar nas compras solidárias, né? Pensar também na ESG, né, que está muito, muito na moda, prática ambiental, prática social, governança, né? Oportunidades aí para o gestor comercial com ESG. Então, vocês podem pensar na criação de um escritório com ESG, né? Pesquisando o que é ESG, que na verdade são os ODS já com uma nomenclatura em inglês, né? Então, aqui eu trago as oportunidades aí para o gestor comercial, acesso a novos mercados, inovação e diferenciação, atração e retenção de talentos, resiliência e reputação. Alguns desafios: acesso a crédito e financiamento, é um desafio para todo mundo, escala e competitividade também, capacitação é necessária, crescimento do mercado consciente. Isso aqui cresce a cada dia, viu? A cada dia nós temos consumidores mais conscientes, né? Apoiar a legislação de economia solidária, ficar atento às tecnologias e plataformas digitais. A questão da burocracia também é um problema, né? A cultura individualista, são todos problemas aí. Bom, aqui há uma matriz, né? Uma síntese dos princípios que guiam uma gestão solidária. Então, esses 5 princípios fundamentais guiam uma gestão solidária: autogestão democrática, intercooperação em rede, formação continuada, comercialização justa, sustentabilidade integrada. Aí é um bom exercício para que vocês pensem já em como vão se organizar a partir desses princípios que eu apresento aqui, né? Bom, aqui no final, referências para leitura, né? Então, tem sites aqui que vocês podem ler, referências. Eu vou mandar algumas dessas referências para vocês.
E quero encerrar essa aula, né? Vou deixar um tempinho da aula aí para vocês depois utilizarem esse tempinho para ler esses slides, né? Que essa jornada tem também o material didático que eu deixei para vocês, tem muita informação nele também, né? Juntos tecemos um futuro onde a cooperação prevalece sobre a competição, né? Reflita sobre os princípios da economia solidária e leve para frente, para o seu dia a dia. Bom, gente, era essa aqui essa nossa aula. Fica um tempinho aí, porque já está bem tarde, para que vocês possam, com mais calma, dar uma analisada, ler esses slides. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem. Nós temos as monitoras aí que podem tirar dúvidas de vocês também. Vamos provocá-las. E eu estou aberto aí. Se tiver alguma pergunta, alguma questão, estou à disposição de vocês. Alguma pergunta? Para mim, não, professor. Para mim, a aula foi bem Não, professor. informativa. Assim, ó, a gente começa trabalhando essas coisas e leva a vida toda, entendeu? Eu vou parar de gravar aqui. Não tem. Eu estava falando a diferença para meus alunos de pesquisa entre plano de pesquisa e projeto de pesquisa. Plano ele é mais longo, né? Eu falo um plano meu de pesquisa leva 10 anos. Eu vou começar um novo projeto, plano de pesquisa que vai levar 10 anos. Agora, os projetos estão associados a esse plano de pesquisa, né? Vou parar a gravação aqui. Gente,